Olá! Bom, então estamos de volta aqui com mais um assunto de teatro, né? Falando aqui sobre tudo aquilo que a gente, ou um pouco daquilo que a gente aprende em uma aula de teatro, né? Muitas pessoas, como eu falei no outro vídeo, né? Se você não viu, tem a parte um desse assunto. Que a gente está falando do o que a gente estuda, o que a gente aprende numa aula de teatro, né? Algumas pessoas acham que o teatro é só para aquelas pessoas que querem fazer, que querem ser atrizes, atores, que querem interpretar, quer fazer novela, filme, né? Teatro, claro. Mas não é. Então eu tô aqui para também trazer o que a gente trabalha, né, nas aulas de teatro, o que a gente fala nessas aulas, o que a gente aprende. E aí a gente descobre que todo o ensinamento que a gente vive numa aula de teatro não é só para as pessoas que querem fazer, né, ser atores ou atrizes. A gente aprende muita coisa para nossa própria vida, né? A própria desinibição, né? Para quem tem problemas ali, tem muita timidez, tem um travamento, não consegue falar em público. Também falamos do autoconhecimento, né? Onde você vai conhecer o seu corpo. Também falamos do aprender a ouvir o próximo também, né? Da empatia, de respeitar o tempo do outro, da fala. Então, isso também é muito importante para a nossa própria vida, né? E aí, continuando esse debate aqui, nós vamos falar sobre mais um pouquinho. Quais são os assuntos ali que a gente aborda em aula? Bom, uma coisa que eu acho que é fundamental e também é para nossa própria vida, a gente tem que levar isso para a vida, né? É a leitura de textos, né? Porque a gente lê sim muito texto em aula de teatro, né? Tem os exercícios práticos que são fundamentais, exercícios gostosos até de fazer, né? Onde a gente vai aprender muita coisa, mas a leitura é fundamental. Então, por isso, se você tem um filho em casa, né? Você não gosta, não tem muita prática da leitura, isso é muito importante, porque a gente vai aprender a ter gosto pela leitura, né? Conhecendo personagens, né? Porque para você fazer interpretar um espetáculo, né? Uma história, você precisa ler a história, você precisa ir atrás do conhecimento, né? De histórias diferentes para poder trazer para o personagem. Então, é muita leitura, sim. É gostoso também esses momentos. Uma coisa também que eu acho que é muito legal que a gente trabalha é o posicionamento de palco. E aí você vai me falar, então entendi, esse daí com certeza só vai servir no teatro. Não, teatro é pra vida. Gente, lembra que eu tô falando, gente? O posicionamento de palco também você pode aplicar na sua vida. Por quê? O posicionamento de palco nada mais é do que você saber aonde se colocar, como se colocar para não, né, atrapalhar o seu companheiro de cena, né? E também estar visível para a plateia conseguir te ver. Então tem vários termos ali que a gente pode usar para que a plateia consiga entender o que está acontecendo. Então o posicionamento é importante. E esse posicionamento de palco tem que ser vigoroso, bonito, você tem que estar, né, bem, se mostrando muito para a sua plateia. E quando você está né, na sua própria vida, você descobre a força que seu corpo tem. Por exemplo, se você for fazer uma entrevista de emprego, vai. E aí você precisa se colocar bem, se colocar numa posição segura, né? De eu sei o que eu tô falando, eu mereço essa vaga, né? Então aí você já tem uma força no seu corpo de expressar aquilo que você tá querendo, certo? Então isso também é muito importante. Não, professor, mas eu não entendi. Como assim? Tá, então vamos lá. Você que precisa fazer uma apresentação de trabalho na escola. Não, aí já tem a desinibição. Tá, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar? Aí você já se posiciona, né? Você vai aprender a se posicionar ali na frente, junto com seus colegas, para poder apresentar o seu trabalho de forma bonita. Olha, ela fala, se retira, dá espaço para o outro falar. Então, tudo isso é muito bonito e é bem feito. Então, é muito legal, tá bom? De aprender para a vida. Tem uma coisa também que eu acho que isso é bem legal, né? Eu acho que também fala um pouco do autoconhecimento, que é o trabalhar a expressão em todos os sentidos, né? Você vai aprender a se expressar não só com a sua voz,
que é o, né, que é o que a gente acha que a gente só se expressa falando. Não, não é só falando, a gente pode usar o corpo, a gente pode usar tudo que tem no nosso corpo é expressivo e a gente pode usar para isso, né? Então a gente vai aprendendo pelo autoconhecimento a expressar de todas as maneiras, tá? Desenvolver a expressão verbal, corporal, que foi o que eu falei, né? Que a gente precisa estar ali expressando, desenvolvendo cada dia mais. E tem uma coisa que é desenvolver a sensibilidade. O teatro ele traz muito isso também, né? A gente começa a desenvolver uma sensibilidade, uma empatia. Por quê? Porque quando a gente passa para a parte de conhecer o personagem, interpretar o personagem, a gente começa a sentir nada mais né? Os personagens e as histórias nada mais é do que a representação da nossa própria vida, né? Então a gente para pensar e analisar como é legal, como as histórias são diferentes. Aí a gente começa a ter empatia também pelas histórias. Nossa, olha o que a pessoa passou, olha o que está acontecendo. Então você começa a praticar também essa coisa da sensibilidade, da reflexão de mundo, né? Do seu papel no mundo também. Então é muita coisa ali que vai mexendo, né? Então, como eu falei, autoconhecimento, autoestima, né? Isso acontece muito. As pessoas começam a fazer teatro, começam a ter uma autoestima, começam a se conhecer, e aí falam, nossa, que legal, agora eu consigo falar, agora eu consigo dizer em público, então aí vai vindo a autoestima, vai percebendo que é possível, que é bom falar em público. Aí vai ter aqueles momentos que a professora tem que falar, chega, menos, não vamos falar tanto, agora vamos ouvir um pouco, porque dispara falar e quer falar sempre, né? Então, assim, eu recebi muitos feedbacks de pais, mães, né? Que vieram, assim, me agradecendo muito porque o filho não falava, né? Tinha um problema muito grande, não conseguia falar e não jamais imaginava que ia conseguir sair daquilo e, de repente, a criança estava ali falando com todo mundo, fazendo amizade, super receptiva. Então, o teatro é isso, gente. Teatro é pra vida mesmo. Então, consciência corporal, né? Que é onde a gente vai se conhecer, vai perceber o seu corpo de verdade. O fortalecimento de relações sociais, você vai a facilidade de você fazer amigos, né? Vai ficar muito mais tranquilo isso, se você tem essa dificuldade, né? Porque você vai conseguir falar melhor, você vai conseguir deixar o outro falar, vai estar mais receptivo para receber as pessoas. Então, isso é muito legal. Foco e memória. Nossa, isso a gente vai trabalhar muito, 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 né? Então, se você tá num processo de... você não consegue dar foco para suas coisas, você tá ali... não sabe como vai ser, ai meu Deus, eu não consigo decorar nada. A gente trabalha muito essa questão, né, do foco e da memória. Por quê? Porque nada mais é o foco e a memória que são exercícios também que nos facilitam esse processo, né? Ai, como que a pessoa decora um texto de 50 páginas? Não é possível, isso não existe. Existe, gente, existe. Isso é concentração. Então, o teatro ele tem muitos exercícios de concentração. Então, você vai concentrar, você vai ali estudar o seu tempo, a sua mente, vai acalmar a sua mente para aquilo. É um treino. São exercícios de treino para você conseguir fazer aquilo, né? E eu nem gosto de falar que é o decorar, né? Eu não gosto dessa palavra, decorar texto. Não é isso. É entender o texto e colocar na sua boca. Isso é bem diferente. Então, quando a gente começa a repetir a cena, volta, faz de novo, volta, faz de novo, volta, faz de novo, você automatiza aquelas falas dentro de você, né? Não é um decorar, é um sentir a sua fala. E aí ela vem com naturalidade, ela vem porque você repetiu 50 vezes aquilo e você sabe do que você está falando. E aí a fala vem, acontece, você não decora, você não pega um papel e cola na cara, né? É bem diferente. Não é um robô, né? E a gente ativa, né, muito a criatividade, porque você tem que criar os seus personagens, a sua voz, a voz do personagem, o corpo do personagem. Você tem que trazer toda uma história. Às vezes, geralmente, você precisa criar até a história do personagem, né? Porque
Nem sempre tá tudo ali explícito. Você apenas decora a sua fala. Decora não, entende a sua fala, né? Bom, gente, mas eu vou continuar esse assunto no próximo vídeo, tá? Fica aqui comigo porque tem muito assunto ainda pra gente falar, tá bom? Beijo!